tudo que desanda nesse caminho que já surgiu turvo, cheio de conflitos e confusões, tudo deveria ser responsabilidade do governo federal. Porém, o governo federal rebate, dizendo que acordos foram feitos com prefeituras e com o governo do estado, inclusive os royalties, que é a grana gerada a partir da exploração de Belo Monte, da empresa Norte Energia. Esses royalties são encaminhados para municípios no entorno da obra, e parte desses royalties vai para o governo do estado. Porém, a culpa não é carregada nem por prefeituras, nem pelo governo do estado. No fim das contas, entram o Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, além da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. Só assim é que anda alguma coisa. E é o que vai acontecer nesse caso. Eu falo para vocês, por ser morador da região, por conhecer bem a realidade desses caras que lutam para terem o mínimo que seria de direito deles, vai acontecer exatamente assim. Esse manifesto ele só será suspenso a partir da intervenção do Ministério Público Federal, que inclusive hoje começou uma conversa. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. Conhece o nosso Amazonas, precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Banana, cupuaçu, tapereba, só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Cano, tama e bicho na tapauá, Anorimaué, Enxuta e Amatura, Nhamunda, Beruri, Capiranga, Parintins, Novo Olinda, Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar. Olá para você que está acompanhando a Rádio ZLZN diretamente aí no seu carro, no seu smartphone, no seu computador, qualquer lugar do Brasil. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que também está acompanhando o podcast Amazonas Incrível na sua plataforma digital, pode ser o Spotify, Deezer ou qualquer uma outra que você acompanhe agora o Amazonas Incrível. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai viajar aqui para conversar um pouco mais sobre a cultura e a gastronomia no Amazonas.
Você vai viajar comigo, né? Claro, Jonathan Souza, toda terça-feira aqui com você no podcast Amazonas Incrível. Hoje a gente vai receber aqui o chefe de cozinha Cláudio Procópio. Ele que é um profissional aí já na área da gastronomia amazonense, tem um grande renome, uma grande popularidade. Inclusive, ele criou um prato muito famoso aqui, não só com nomes do Brasil, como pessoas internacionais já provaram aquele pirarucu defumado no coco verde. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Olha só que legal. Além do Procópio, eu também vou receber aqui, já está aqui comigo, né? A artista floral Márcia Desideri, ela que trabalha com flores desidratadas, fazendo arranjos maravilhosos, buquês muito lindos. E ela vai falar um pouco melhor sobre esse trabalho dela, que agora vai ter uma nova vertente aí com as plantas amazônicas. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e poder contar um pouco desse projeto que está aí no berço, né? É um caminho que eu estou querendo trilhar e vai ser muito legal falar um pouco disso com vocês aqui. E, como sempre, né, tá aqui me acompanhando o empreendedor aqui do ramo de turismo no estado do Amazonas, Wilson Roger, o meu amigo Roger. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, Roger. Satisfação, meu amigo. Hoje vai ser um aprendizado até para mim. Eu sou assim, suspeito de falar do chefe Procópio. Já tive a rica oportunidade de poder visitar o seu restaurante, né, degustar um pouco da culinária amazônica, que é única. E aí conhecendo um pouco do trabalho da Márcia, também dando uma pesquisada. Um trabalho muito importante e também trazendo algo novo, né, Márcia? E a gente vai discutir um pouco mais isso durante o programa. Olha só que legal. A gente vai começar então logo essa conversa. O Procópio, ele veio aqui e trouxe pra gente uma linguiça, né, de tambaqui. Tá todo mundo querendo, já aviso logo que ninguém vai poder comer, tá? Vai ter que levar pra casa. Procópio, como é que é esse trabalho na gastronomia? A gente sabe, pelo menos eu sei que grande parte dos seus pratos tem um toque amazônico, né? Bom, é um prazer, né? Mais uma vez o Roger falar. E quando se fala de gastronomia amazônica, eu costumo dizer que todo lugar que eu vou, eu falo da gastronomia amazônica raiz, que podemos dizer, uma certa vez eu estava com alguns chefes de cozinha, já tive a oportunidade de participar de grandes eventos, e eu falo para eles como é viver lá. Eu falo, cara, é um aprendizado diário e para você aprender o que é realmente gastronomia, não é do lado de uma faculdade, num banco de uma faculdade amazônico, você vai aprender. Sim, também é bom, mas você lidar com o caboclo do dia a dia, eu tive a oportunidade de 10 anos percorrer toda parte, né, de ribeirinhos do Rio Negro, do Rio Solimões, num hotel navio, que é o Iberstar. Eu fiquei 10 anos e ali eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade dos Cambebas, culinária deles, né, do cacique lá, se tornei amigo, de ir lá cozinhar com eles até. Então a culinária cabocla, podemos dizer assim, né? E minha paixão pela culinária, Jonathan, Roger, Priscila, né? Márcia. Perdão, Márcia. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou carioca de certidão, nasci numa cidade imperial lá em Petrópolis e amazonense de coração. E meu amor pela Amazônia, cara, está no livro Culinária Amazônica da editora Senac, a qual eu tive o prazer de fazer, né, em 1900 e... Ai, meu Deus. Não, 1900. Em 2000 e... Um dia desses, né? Um dia desse, em 2015 para 2016. Entendendo que eu comecei. Comecei a estudar em 1917. 1917, ó. 1917 eu comecei a estudar mais a culinária amazônica. E eu, estudando, nós conseguimos fazer um livro de 62 receitas, o livro bilíngue, inglês e português. E tive esse prazer de ir para Brasília 4 vezes no Congresso Nacional, representando o Amazonas, fazendo a culinária amazônica raiz, né? Então, desde 2017, esse livro é distribuído pela Saraiva, todo o país. Então, o meu amor está ali, na culinária. Eu acho que o simples, quando me falam, né? Eu cheguei aqui, olha, o Procópio aprovou o café, ele é um chefe.
Mas eu sempre costumo dizer para a dona de casa, e em palestras, né, eu viajo, né, agora nem tanto, né, mas já viajei muito. E o simples, às vezes, é difícil. Fazer um bom arroz, fazer um bom feijão. Fritar um bom jaraqui. Fritar um bom jaraqui. É difícil, é difícil. Eu estou do lado aqui de uma artista, né? Mas uma vez eu ouvi, ela pode confirmar isso, de um grande chefe que se tornou amigo. Como eu tenho uma formação de culinária francesa, então meus amigos são os franceses, né? Então o Brasil conhece o Eric Jacan, do Masterchef agora. Eu sou amigo do Jacan pessoal há mais de 25 anos, né? Pessoal de sair junto. Como é que eles veem assim a culinária amazonense? Então, o Jacan é um grande amigo, um grande parceiro. Até alguns anos atrás, quando ele estava dando uma assessoria aqui num restaurante em Manaus, eu buscava ele no aeroporto, dava uma volta com ele, conversava. Eu conheço muito a Rosângela, a esposa dele. Ele gosta demais da culinária amazônica, ele tenta implantar algumas coisas no seu restaurante. Ele é bastante crítico, né? Ele não chega a falar assim, tem muita erva, tem muita pimenta, tem muito não sei o quê. Vocês usam no cheiro verde. Não. O Jacan é um personagem, né? Eu falo isso, que sou amigo pessoal, né? Então, o que acontece? Aquilo tudo que vê, aquela reclamação, aquelas coisas todas dos pratos, mas na verdade ele é um apaixonado pelo tucupi, ele gosta do tucupi, ele gosta muito de cupuaçu, tomamos muito, às vezes, suco de cupuaçu, sem açúcar, juntos, eu e ele. Então, o que acontece? Ele não tem uma crítica formada à gastronomia. Acho que a crítica que ele tem é que eu tenho também, pode ser sincero contigo. Eu acho que muita gente fala da gastronomia, mas não vive. Muitos chefes de São Paulo, Rio, gastronomia, mas eles não vivem isso. Entendeu? Então é muito fácil você falar sem viver. Então eu acho que para falar da gastronomia tem que vir para cá e viver isso aqui. Tem que ir para os ribeirinhos, tem que ir para o caboclo. A minha cozinheira, ela está comigo há 4 anos, 5 anos, vai fazer 5 anos, ela é de Coari. E às vezes eu converso algumas coisas com ela fala, minha avó fazia isso. Entendeu? Minha tia fazia desse jeito. Aí eu falo para ela, vamos tentar fazer desse jeito, que a sua avó fazia, que a sua tia fazia, que a sua... Então, essa é a convivência. Já teve... É aquela história, né, do pessoal de temperar o peixe para fritar com farinha, né? Você já fez muito isso, Márcia? Você na sua família temperar o peixe com farinha, assim, para fritar? No lugar do trigo, né? Geralmente... A minha família é toda do interior. É de Maués. Não, legal. E a minha infância toda, eu passei lá. Então, eu conheço muito. Ele tá falando aqui, minha boca vai enchendo de água com esse tucupi, né? Com esse cupuaçu. E assim, é realmente isso que ele tá falando. Viver a gastronomia amazônica é diferente. Né? Quando você tá ali, é comer aquela ventrecha do pirarucu com leite de castanha. Por exemplo, meu pai ama. Meu pai assa a cabeça do pirarucu e depois coloca no tucupi. Então tem Olha só que legal. Legal, né? Legal. Nunca tinha visto isso daí, não. Pois é, meu filho, Amazonas. Amazonas é incrível. Mas tem uns detalhes, né, no estado inteiro, porque é um estado muito grande, né? A gente recebeu aqui na semana passada o secretário, e a gente criticou até isso, né? Que é difícil administrar um estado tão grande, né? Até mesmo na culinária. Eu fiz uma viagem uma vez, eu viajei de balsa pelo Rio Solimões, e teve um dia que as pessoas, os trabalhadores, né, da balsa, pegaram o bodó estava vivo, aí eles deram uma paulada na cabeça do peixe, abriram a barriga dele com uma faca, tiraram ali as tripas, né, o que tem no estômago, não sei, e colocaram pra assar. Eu olhava assim, cara, tu nem lavou isso daí, eu não vou comer não. Cara, mas depois que você come, né, uma carne mais dura, assim, a do bodó, é um peixe único, é uma comida totalmente diferente, né? Acho que você que trabalhou esse tempo todo viajando nesse barco internacional, eu acho que os turistas procuram isso, né? Essa diferença. Com certeza. O Jonathan, eu vejo da seguinte forma. Hoje, o turismo que vem para a Amazônia... eu participei de uma palestra 8 anos, quase 10 anos atrás, aqui em Manaus, de um psicólogo muito, muito legal. E ele disse uma coisa, foi na Ponta Negra, ele falou assim, olha, se isso aqui, foi lá num antigo Tropical Hotel, né? Ele falou, se isso aqui fosse de americanos, você teria uma Disneylandia aqui dentro dessa floresta. Aqui estaria cheio de barcos internacionais,
Porque o americano é business, né? O americano é negócios, né? Você fala com o americano, ele vive negócio. Ele entra aqui e já tá falando, mas aqui podia ter um barzinho aqui, já poderia estar vendendo. Nossa, aqui dali, eu acho que de repente tivesse um expresso ali a R$5. Não dei ideia, não dei ideia. Expresso para ser vendido. Já vou vender esse tambaqui aqui. Então o americano é negócios. Eu acho que falta. Eu compro. Falta, cara, assim, nós brasileiros e amazonenses, me considero, né? Eu quero ganhar o título. Foi um deputado muito legal lá, vou falar o nome dele depois. Ele falou, vou te dar o título de cidadão amazonense. Não, fale só quando ele lhe dá. Fale antes, não. Só quando ele lhe dá. Então, cara, assim, eu penso, tem que valorizar a gastronomia, o turismo em geral, o Roger vê isso, mas, acima de tudo, cara, tem que ver a coisa como negócio. Sabe? Tem o amor pela culinária? Tem o amor pelo design da planta, das flores? Tem, mas tem que ver negócios. Isso aí que é rentável. Eu vou fazer isso com essa flor da Amazônia, mas vai dar um retorno. Vou fazer essa culinária, respondendo a tua pergunta, mas é uma culinária raiz, mas com toque internacional, porque às vezes o cara não quer vir para cá comer, vamos lá, pirarucu de casaca. As pessoas falavam muito, pirarucu de casaca. Aí eu fui comer pirarucu, legal. Eu fiz um pirarucu de casaca dentro do coco. Porque o pirarucu defumado meu nada mais é do que o pirarucu de casaca. Farinha guarini, legumes, banana, pacovan frita. Deu só uma gourmetizada no... Deu uma gourmetizada e quando a pessoa come um pirarucu defumado, não é o seco, defumado, ele fala assim, cara, que legal, como não tinham pensado nisso antes? Sabe? E é um dos pratos mais recomendados, né? Mais recomendado. E eu gosto respondendo aí o que a senhora falou da fritura, eu gosto do jaraqui, eu gosto do pacu. Por exemplo, eu frito meio a meio. 50% farinha de trigo, 50% fubá. Entendeu? Ele fica crocante, eu faço essa... é nova. A minha avó... Os segredos do chefe. Lá em casa a gente eu falo. A gente usava a farinha da baguda, né? Aquela caroçuda. Que vinha do interior. Quebra até os dentes, né? A gente usava essa daí porque geralmente não queria comer, né? Então, usava pra fazer lá o negócio do peixe. Agora a gente falando sobre negócio, sobre como é que funciona tudo isso, eu queria saber como é que funciona o seu trabalho, dona Márcia. A senhora é artista floral, design floral, como é que eu posso lhe chamar? Então, eu sou artista floral. Eu trabalho com arte floral. E eu comecei, na verdade, há pouco tempo, a comercializar isso. Eu fazia, mas só para mim, né? Só para minha casa. E aí eu conheci o processo de desidratação das flores e fiquei apaixonada. Como é que é feito, Márcia? Existem várias técnicas. Existem várias técnicas de desidratação. No Brasil já começou, não tem tanto tempo. Na Europa já se usa há mais tempo. Aqui no Brasil ainda não. E aqui no Amazonas, agora que as pessoas estão iniciando, estão começando a enxergar as flores secas, né? Onde que se usa muito? Em decoração, né? Decoração, um arranjo, num vaso, decoração de evento, casamento. E aí eu fiquei apaixonada por esse universo. E o leque de oportunidades é enorme. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que me encontrar nisso aqui, né? E aí eu disse, poxa, eu sou daqui, a gente tem uma diversidade absurda. Eu posso usar essas técnicas que eu estou aprendendo, né? Vou começar a testar as nossas flores, as nossas plantas. E comecei a fazer. E aí surgiu a ideia de criar uma coleção amazônica. Hoje eu compro muita coisa de fora, praticamente, assim, 80% do meu material eu compro de fora, ou é de São Paulo, ou é de Belo Horizonte. E eu mesclo com as coisas que eu já desidratei aqui. E aí eu estou testando. E o teste é um processo demorado, porque demora uns 30 dias. Existem várias técnicas. A mais comum é de ponta cabeça. Você pendura a planta de ponta cabeça e espera ela desidratar. No sol? Não, na sombra. Na sombra. A durabilidade dessa desidratação? Isso aí é o mais legal. O tempo de desidratação é longo, é tipo em torno de 20, 30, 40 dias. Dependendo da técnica. Mas é um processo normal, né, da planta? Sim, mas eu posso também usar produtos químicos, como a sílica. Agiliza não dá pra jogar na geladeira, assim, por exemplo?
Não, tá doido. E o legal das plantas desidratadas é a durabilidade de um arranjo desse. Tu vai comprar um arranjo de flor fresca, vai durar quantos dias? 5 dias. Um dia. 5 dias no máximo, porque essa flor já chega de São Paulo aqui em Manaus, né? Então Manaus não produz flores? Flor fresca, não. Tem alguma coisa em Iranduba. Por conta do clima, né? É, porque essas flores... Interessante isso. É, por causa do nosso clima, realmente. Então, e o arranjo de flores desidratadas dura no mínimo 1 ano. Olha que interessante. Nossa, Então, você tem... E tem, dependendo da espécie, tem espécies que duram 10 anos, tem outros que duram 3. Então, depende muito também da forma como você tá cuidando daquele arranjo em casa, né? Não tem tantos cuidados assim. Mas tem alguns como evitar umidade. O mofo pode dar na planta seca e aí destrói. Então, tem alguns cuidados, mas são básicos, assim. Pouca coisa. É um ponto interessante, né? Manaus não produz essas flores, né? Que as pessoas geralmente compram, tipo uma rosa, um buquê de rosa. Sim. Manaus não produz isso, né? Mas a gente tem nossas flores próprias, né? Exato, e aí é que esse foi o lance que eu enxerguei, entendeu? Eu digo, poxa, vamos pegar as nossas flores e desidratar, entendeu? Aí eu disse, pô, o que a gente tem aqui? A gente tem flor tropical, né? E aí agora eu comprei um produto, chegou até essa semana, e eu vou começar a testar essas flores mais sensíveis, tipo a papoula, sabe? Essas flores que tem as pétalas mais fininhas e tal. Então ele chegou a fazer isso com uma Vitória Régia? Não faço nem ideia de como pegar uma Vitória Régia para desidratar, mas é um desafio. Ia ser, né? Já pensou se eu consigo desidratar uma Vitória Régia? Vai ser por tudo, gente. Márcia, legal, né? Eu tenho uma pergunta, inclusive tô aqui na tela olhando, muito bonito o processo aí do buquê, e muito interessante o processo que você falou da desidratação. Tudo, né? E aí, esse mercado, ele é novo aqui no Amazonas, ou é um mercado recente, ou já vem durante muito tempo esse tipo de trabalho? Porque eu particularmente não conheço. Por trabalhar com turismo, a gente acaba conhecendo muitos serviços, né, ali agregado no contexto que se fala de turismo, né, gastronomia, cultura. E aí, eu dando uma pesquisada, uma olhada no teu trabalho, eu vi, olha, poucas pessoas oferecem isso, né? Esse mercado é novo? É novo. É novo no Brasil, é recente, mas é uma tendência que eu acredito que nem é tendência. Veio para ficar realmente, sabe? Sim. E aqui em Manaus, realmente, é o início. Tá começando. Tá embrionário, né, o negócio. Exatamente. Aí já tem algumas pessoas que já estão trabalhando com isso. Eu entrei, tem 8 meses que eu comecei. Recente também, né? É muito recente. Uhum. E que eu comecei a comercializar. E aí eu tô nesses testes, né, com as nossas plantas. E também faço muito com as plantas que eu compro de fora. Mas já tem um buquê, assim, por exemplo, se eu quiser comprar hoje um buquê de plantas nativas aqui da região amazônica, você já vai ter? Sim, eu faço. Eu tô usando muito o urucum. Eu desidrato o urucum e faço o urucum como se fosse uma hortênsia. Ali naquela imagem do buquê ali, é uma hortênsia, com rosas desidratadas. Mas eu uso muito o urucum como se fosse essa hortênsia aí, entendeu? Para quem não conhece, é isso que eu ia perguntar. Para quem não conhece, o que é o urucum? O urucum é aquela fruta que a gente faz o coloral. Olha só, que legal. No Nordeste é chamado, na verdade, o corante, né? Aqui é chamado coloral, mas no Nordeste sul-maranhense, no Nordeste eles chamam corante, que usa até mesmo para pintura de artesanal. É interessante. O urucum, ele como eu falo, a semente dele que faz o coloral, mas a casca dele é meio pontiaguda. Exato, como é que você fica lindo, fica lindo. Né? Desidrata isso e produz o que a gente acabou de ver ali na tela. E mantém a cor natural? Ele mantém, ele vai escurecendo um pouco, porque a gente tem duas tonalidades de urucum, né? Tem o vermelho e tem o verde. Você conhece o verde? Sim. Pois é, o verde, ele fica bem amarelado, alaranjado. E o vermelho, ele fica um marrom mais escuro. Sabe? E aí, o que eu uso? Eu uso tintura. Legal. Eu faço o tingimento e aí entra a arte, entendeu? Aí é a criação. Que seria legal ele mostrar uma foto de um arranjo com urucum. Olha só, que legal. Então, vamos fazer o seguinte.
quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais ou então pelas plataformas, né, Spotify, Deezer, peço para acessar o site aí amazonasincrível.com. A gente tem uma matéria muito legal lá com a dona Márcia explicando sobre esse trabalho dela. Inclusive, a gente mostra alguns projetos que ela está fazendo com essas plantas amazônicas. E isso é muito legal, né, dona Márcia? Porque além de você trabalhar com essas plantas amazônicas, tem toda uma ideia, né? Tem ali o artesanato que é usado para preparar, porque é algo muito artesanal, né? Seu trabalho. Exato. E aí, o que eu estou querendo? O que eu estou buscando nesse meu projeto é pegar, aproveitar tudo que é nosso aqui. Entendeu? Perfeito. Então, eu vou atrás do nosso artesanato, o artesanato indígena, os vasos que eu quero usar, os cestos e as plantas, né? Então, envolve um conjunto, né? Não é só o meu trabalho em si. Porque eu posso pegar minhas plantas e fazer num qualquer vaso. Ir em qualquer loja do shopping, comprar um vaso, né? Mas não, eu quero valorizar o que é nosso, né? E encontrar um jeito de unificar o artesanato local, né? A minha arte e levar isso para o mundo, entendeu? E a sustentabilidade também, né? Porque a gente vai estar usando, procurar não usar nada de plástico. Então, tem toda uma ideia bacana em cima disso. E agora a pergunta de ouro, né? Quanto é de procura, assim, do amazonense atrás disso? Como assim? O amazonense procura esse tipo de produto, assim, feito com a planta amazônica? Então, é um início, né? As pessoas ainda não conhecem esse trabalho. Eu estou começando a desenvolver. Eu não conheço ninguém aqui que já faça isso. Na minha infância, a minha mãe, ela já fazia isso. Ela usava galhos secos para fazer árvore de Natal. Então, ela já era visionária. Então, ela gostava sempre, a decoração da casa da minha mãe sempre foi com galho seco. E muita coisa era ela que pegava, entendeu? No quintal e tal. Fazia, enfeitava. E eu acho que disso aí é que eu tenho... que eu descobri. Do berço, né? E o preço, Márcia, é caro? Não, não é caro. Pelo processo Procopio já quer todo... uma aqui, pelo processo, é assim... O preço varia muito de acordo com o tamanho e com a espécie, entendeu? Porque tem todo um processo. Existem flores que mas são média, tem uma média de valores? Olha, eu tenho arranjo... Mais caro ou mais barato? Eu tenho arranjo, assim, é impossível de falar assim. Olha, mas eu tenho tem que fechar um pacote completo do teu restaurante, tá? Não é só pra eu já pensei... o restaurante fica aberto para ela fazer divulgação, colocando os arranjos dela lá. Eu já tô aqui pensando nos centrinhos de mesa que ele vai comprar para colocar lá no restaurante dele, entendeu? Tem que ser amazônico. Com certeza. Procopio, acho que eu vou perguntar isso do Roger, né? Que é melhor. Roger, quando vem aquele grupo de turistas, não só aqui do Brasil, como de fora, o que eles procuram para comer? Olha, na verdade nós já fazemos essa apresentação de forma antecipada, né, do que geralmente o turista ele pergunta, mas como é que é a culinária amazônica? Né? E logicamente que a gente já tem essas informações já pré-definidas, nós oferecemos inclusive o tambaqui, que é... Não leva para comer lagosta, não. Não leva para comer lagosta, e que é uma comida nordestina, ele tá brincando, nem camarão de água salgada. E aí a gente já recomenda, sempre quando vem alguém visitar a nossa cidade, né, seja grupo, seja nacional ou internacional, ou seja até mesmo um grupo de família ou um casal que vem visitar a nossa Amazônia, a gente sempre recomenda, é o primeiro peixe assim, que a gente recomenda, o tambaqui. Você já experimentou o tambaqui? Já experimentou o jaraqui? Já experimentou uma culinária diferente, um suco de cupuaçu, que isso é regional? E aí, já até respondendo essa pergunta e já dando aqui uma ideia, conversando com o Procopio em outras oportunidades, o Procopio está dentro do nosso circuito de quem vem conhecer a Taberna do Chefe. Ela já está dentro de um circuito de que nós fazemos de turismo pela área central. Né? E aí finaliza no Chefe Procopio, né? Traz já essa gastronomia amazônica, já faz essa parceria. Eu acho que isso é importantíssimo dentro, né, aqui
do turismo amazônico, a gente faz que é o tour histórico, aí vai Teatro Amazonas, aí Museu de Manaus, e a gente faz esse circuito e termina na culinária. Então, o que mais é procurado quando o turista vem para nossa cidade, assim, eu quero experimentar algo diferente, algo bem amazônico. Aí nós levamos no chefe Procópio, justamente porque ele tem uma culinária amazônica diferenciada e atinge todos os públicos, né? Até pela flexibilidade da questão dos valores. Olha só, isso é interessante, né? A taberna do chefe Procópio fica ali no alto do Mercadão Adolfo Lisboa, né? Que é um ponto turístico. Que é o centro histórico da capital, né? Quando o senhor colocou ali o restaurante, o senhor pensou nisso? Falou assim, pô, vou colocar aqui porque eu vou vender comida amazonense e o turista vai parar aqui. Né? O senhor pensou nisso? Ou não? Sim, pensei. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas, durante 10 anos que eu fiquei no navio, que eu falei em outras ocasiões, ou na outra oportunidade aqui, né? Estava falando sobre isso. Nós recebemos chefes da Espanha, do México, que como o hotel era um hotel internacional, então os chefes de outros países vinham visitar. E era muito interessante que todos falavam, sem exceção, tanto mais espanhol, porque é uma empresa espanhola, mas mexicanos também muito. Eles falavam, vamos almoçar no mercado? Todos. E quando eu caminhava para o mercado, e eles olhavam, me lembro, né, o mercado foi feita a reforma, né, começou com o prefeito, terminou com Arthur, né? Arthur que terminou a reforma, começou com o Serafim Corrêa, Serafim não concluiu. Então, cara, antes da reforma, eu já levei eles no mercado, eles não queriam comer. Aí depois ficou um período muito grande parado, né, no mercado. E eu sempre, Jonathan, aquilo vinha no meu coração. Um dia eu quero ter alguma coisa. Meu restaurante é um restaurante que não é luxo, né? Se você for um restaurante simples, nós não temos ar-condicionado. São 26 janelas com a circulação de ar muito legal. Às vezes eu sinto frio lá em cima. Mas as pessoas procuram, cara, o quê? O simples. A pessoa procura o quê? Comer uma costela de tambaqui, que eu tenho no cardápio, comer uma linguiça de tambaqui, comer um pirarucu no coco. A minha ideia de ter ali nesse local, nós estamos no terceiro ponto turístico do Amazonas. Primeiro, Encontro das Águas. Segundo, Teatro Amazonas. Terceiro, mercado. E, infelizmente, muita gente ainda não conhece o mercado. É mais ou menos assim. assim. O amazonense tem essa dificuldade mesmo. Não, mas o Rio de Janeiro, eu por exemplo, eu só fui levar minha mãe, quando estava viva, no Cristo Redentor e no Pão de Açúcar, quando eu morava em São Paulo e namorava uma peruana. Que ela falou, você vai ter que me levar, passar o final do ano no Rio de Janeiro, visitarmos o Pão de Açúcar. Aí, eu com 40 anos de idade, 30, não conhecia o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. O cultural mesmo, acho que a pessoa quando nasce numa cidade, ela não... O que as pessoas falam, os turistas, quando eles vão no restaurante e olham ali pela janela? Cara, é muito interessante, o mercado, ele começou em 1888, né? Então, o que acontece? É um patrimônio, assim, lindíssimo, que poucas pessoas do próprio aqui Amazonas conhecem. E o turista, quando chega, ele fica encantado com o pé direito, que é muito alto, então a circulação de ar é muito legal. Ele fica encantado com o artesanato, né, que você desce o restaurante, né, e praticamente está dentro do mercado, né, e você tem um artesanato muito interessante com preço. Eles ficam muito impressionados com os preços, Márcia. Eles acham barato. Muito barato. Eles acham barato, né? Sim. Tu sabe disso, né, Roger? Claro. Eles acham barato. Também o cara paga em dólar. Não, tudo pelo contrário, não. Tem turista nacional que acha barato. E, por exemplo, eu vou no mesmo segmento. Tem pessoas, o chefe Procópio cozinha para a seleção brasileira, um chefe que tem livro, a culinária dele, eu ouvi muito disso. Não, eu tenho que juntar um dinheiro para um dia ir no teu restaurante. Pô, eu tenho pratos de R$23, pra ter uma ideia. Entendendo? Então, quer dizer, eu tenho um prato mais caro e tenho um prato, por exemplo, meu prato mais caro é o pirarucu defumado. Ele custa 80, serve 2 pessoas, mas o quilo do pirarucu sai para mim R$90. Uhum. Então, você tem uma ideia. Então, é um peixe caro. Então, não tem como vender barato. Aí eu tenho um sorvete lá, gourmet, que é fantástico, que é um sorvete de cupuaçu com castanha. Quando eu sirvo, as pessoas ficam encantadas, mas eu compro 2 quilos de sorvete por R$100. Tem chefe, então tem esse detalhe que você tem que ter uma qualidade, né? Fala do outro lá que se ofereceu quando eu fui Olha lá. só,
Te ofereci tantas coisas, já você é a Luana. Antes de nada, Isso é bom, isso é antes de bom. tudo, fala que o pessoal fica encantado, né? Os turistas chegam, olham pela janela, vê ali o rio e tal. ponto, Fica Agora, quando vai amazonense e olha pela janela, o que ele diz? Porque ali a parte de trás é a Rua dos Remédios, né? Rua dos Remédios? Qual é o nome daquela rua? Desculpa. O da frente? Da frente é a Rua dos Barés, de trás eu não tô Rua lembrado. dos Barés. A Rua dos Quando o Barés. amazonense olha pela janela, o que ele fala? Cara, olha só, tem uma coisa interessante, Jonathan, Márcia e Roger. Eu me encanto muito, eu estou 15 anos na Amazônia e me encanto todo o tempo com a cidade, com todo o povo. E eu vi a evolução, vocês que são daqui viram mais ainda. Quando eu cheguei a Manaus há 15 anos atrás, existia um shopping, que era o Amazonas Shopping sem a expansão, e o Secomis, lá no Foi o primeiro shopping em Manaus. Então, hoje, a garotada tem aí 5, 6 shopping de ponta, e eu me lembro, no passado, Jonathan, respondendo você, eles iam para o mercado. A atração era o mercado. Então, as pessoas se vestiam bem, aquela roupa de domingo, aquela roupa da missa, e até hoje, você encontra muitas pessoas, o Roger sabe disso, bem vestida daqui, do Amazonas. Tu olha assim, tu pensa que é turista, não. São pessoas que se vestem muito bem para ir ao mercado no sábado, para ir ao mercado ao domingo, para tirar foto. Ou seja, tem muitos ainda que tem Esse costume, aquele né? costume de falar assim, olha, eu vou me vestir bem, que eu vou ao mercado Adolfo Lisboa. Eu não vou de qualquer maneira ao mercado, sabe? Então tem esse tipo de coisa. E respondendo a tua pergunta, quando o amazonense vê, ele também se impressiona, porque muitos falam assim, poxa, eu nunca vim aqui em cima, na parte superior do mercado. Eu nem sabia que tinha restaurante, eu nem sabia que podia entrar. Então, quando as pessoas vão à parte superior, eles se surpreendem com uma vista, tem uma vista, vejo todo o rio. Não, é impossível. E as pessoas falam assim, mas por que a parte superior do mercado não está a favor do rio, ou seja, não está na rua de trás, está na Rua dos Barés? Aí eu respondo, é simples, querido, porque o rio, ele foi engolido. Se você pegar fotos do mercado de 1850, de 1900, você vai ver que o rio chegava até próximo à Rua dos Barés. É isso mesmo. Inclusive Entendeu? Então as pessoas estavam ali olhando o rio. Não é que o mercado foi feito afastado do rio. O mercado foi feito praticamente quase dentro do rio. Sim. Então, as pessoas falam assim, mas poxa, não podia ser do outro lado? Não. Do outro lado não tinha nada, aquela rua de trás não tinha nada ali. É verdade, isso mesmo. Aonde ali a parte da marinha, que tem aquele galpão, o rio chegava até ali. Ali no Palácio Rio Negro, se eu não me engano, acho que é o Palácio Rio Negro. Sim, Palácio Rio Negro. O rio chegava até atrás onde chegava, né, encomenda. Passava ali caravelas. Pro barão da borracha, chegava lá encomenda pra ele. Né? Hoje é uma praça, né? Parque Jefferson Pérez. Isso, a Praça Jefferson Pérez. É verdade. Então, essas coisas assim, no dia a dia, né, eu creio, as pessoas se vestem ainda, vão ao mercado, eu acho mó barato isso e gosto disso, né? Então, a gente vê o público local ainda valorizando, claro, que tem essa questão toda de shopping, né? O shopping tem segurança, hoje você tem uma variedade de shopping, tem shopping Zona Leste, shopping na Zona Sul, Centro-Oeste, tudo segurança, hoje você tem uma variedade de shopping, tem shopping Zona Leste, shopping na Zona Sul, Centro-Oeste, toda a área você tem um mini shopping ou um grande shopping. Quando era moleque, se quisesse ir no cinema, ou era no Amazonas, ou no TVlândia... TVlândia mal. Ou então lá no Estúdio 5. E o Estúdio 5 é novo, né, literal? E o TVlândia tinha um problema, né? Que corria o risco de pegar fogo vez ou outra. E o Estúdio 5 tem quantos anos? 20 anos? 25? Não faço ideia. Então o Estúdio 5 também é novo, não é uma coisa assim bem antiga, né? O Estúdio 5 é novo, né? Agora, Procopio, tu falou aí o negócio que o pirarucu sai R$100 pra ti, né? Tipo, quilo, uma coisa assim? Quase R$100. Quase R$100. Eu acho que essa pergunta tanto serve pra você como pra Márcia também. Queria que vocês me respondessem. Os produtos, tanto o peixe como as plantas, ervas, por serem regionais, elas saem mais baratas, mais acessíveis, ou elas acabam saindo ainda mais caras do que normalmente vocês compram um produto que não é regional? Bom, Jonathan, é o seguinte, vou falar da minha parte aqui. As frutas, eu recebo muitas reclamações de turista que falam assim, eu vim para Amazonas, não tem frutas. Eu sempre costumo dizer para eles, as frutas amazônicas são sazonais.
Ou seja, você Por tem... época, né? Por época, você tem uma... Então, eu sempre uso esse exemplo, maracujá do mato. Tu conhece, Márcia? Sim, claro. Maracujá do mato. Cara, é um absurdo tu pagar 15, 20 reais, 25 numa rama de maracujá do mato. O nome já diz, maracujá do mato. É caro. Não. Aquele ingá, que é a fruta do macaco, você compra um fecho assim de ingá por 25, 30 reais. É uma coisa... Eu vi uma vez na feira, isso é sério. Eu passei mal nesse dia. Passou mal de... Aquela sacolinha, né? Eu não sei qual é o nome daquilo. Aquela sacolinha de rambutã. Eu acho que tinha umas 20 ali, era 50 reais. É pra passar mal mesmo. E eu falei assim, pô, mas lá no quintal da vizinha dá direto lá. Você tem cara de turista. Mas na feira, geralmente, quando eu não sei se a ideia é essa, né? Quando vai um turista lá, ele quer esse tipo de fruta meio diferente. Tipo assim, eu quero comer isso aí. Não, cara, é mais caro. Não, é porque é o seguinte, por exemplo, vamos pra área de hotelaria, Márcia e Roger e peixe eu sei que tu vai comprar sempre mais barato, né? O jaraqui, por exemplo. Não, vamos pra área de hotelaria. Lá na Panaí tem os montes. Sim, aí você tem dentro da hotelaria, você tem tradicional, que é o melão, no café da manhã, né, Roger? Melão, melancia, abacaxi. São 3 frutas que dá o ano todo. Você poderia ter dentro dos hotéis o graviola, cupuaçu, frutas para o cliente ali. Primeiro, que é muito caro você ter ali diariamente. E segundo, que são por épocas. Hein? Sabe? O peixe nosso regional aqui, o Jonathan, o Roger e Márcia, que você tem o ano todo com fartura, é o jaraqui. Você tem jaraqui de janeiro a dezembro com fartura. Agora, os outros peixes também, aí o equilíbrio ecológico de você poder pescar. E aí que dá o defeso, aí que aumenta os valores. Pupunha de época. Pupunha de época. Tucumã também. Tucumã, é. E as plantas, Márcia? É de época também ou não? É o ano inteiro? Eu descobri que o urucum dá o ano inteiro. Fiquei muito feliz. Olha que bem. Mas é fácil conseguir comprar urucum? Então, é uma boa pergunta. Não é tão fácil de se encontrar. Inclusive, algumas floristas da cidade já até entraram em contato comigo perguntando onde que eu compro. Pronto. Aí tu entrega ou não? Você não, quiser que eu te vendo. Tu fala assim, dá uma consultoria. Já dá consultoria. Nas feiras você encontra, né? Eu compro de uma fornecedora de orgânicos, que ela tem um sítio em Figueiredo, e aí ela traz pra mim, entendeu? Então eu compro assim, eu peço uma saca de urucum, aí ela traz e eu desidrato tudo. É dessa forma. Mas com relação ao preço, o que é nosso aqui, as flores nossas daqui, eu compro com preço bem acessível. Entendeu? O difícil é encontrar mesmo. Né? Difícil é encontrar, difícil é encontrar onde eu posso comprar em quantidade. Para comercializar. Entendeu? Né? Isso aí a gente não tem. Tem uma fornecedora também na estrada de Presidente Figueiredo de flores tropicais. Mas ela já é uma grande plantação, entendeu? Então o preço delas também já é mais elevado. Ela fornece para as floriculturas aqui. Mas tem, assim, casos, algumas plantas específicas que dá muito em qualquer lugar da cidade, que dê aqui no estado. Cara, que as pessoas, tipo, não usem. Falam assim, esse aqui é só mato, sei lá, alguma coisa assim, por exemplo. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu fui em Novo Airão esse final de semana e na estrada, cheio de capim. Um capim plumoso, sabe? Na estrada, assim, eu aí tu não louca. Perdeu tempo, né? Eu disse, para o carro. Meu Deus, que capim é esse? Para o carro, para o carro. Mulher tem para o carro, para o carro agora, vamos capinar aqui. Paramos o carro, meu marido saiu, atravessou. Coitado. Qual o nome dele? Manda um alô pra ele. Sérgio, meu marido. Olha o Sérgio. Olha Santo isso, Sérgio. Ele foi lá. Sérgio salvou uma encomenda de plantas. Gente, e você... Eu não sabia se o capim ficaria bem desidratado, né? Aí eu disse, não, Sérgio. Aí ele foi, pegou um monte. Saiu arrancando, assim, do meio fio da estrada. Um monte. Eu disse, ajudou meu Deus. A prefeitura também. Quis nem saber se tinha dono. Aí eu disse, eu buzinei pra ele, já chega, eu não sei se vai prestar. E ficou sensacional. Agora tem que voltar para Novo Airão, pra ir no mesmo lugar. Ele vai ser o nosso capim dos Pampas, que é um capim que dá no sul. Sabe aquele capim plumoso, lindo? É caríssimo aquele capim. Eu compro pra cá. E os arranjos acabam ficando muito caros, porque ele é um produto caro e o nosso frete para cá também é absurdo. Imagina. Olha só que né? E agora eu já vou substituir o capim dos pães. E ainda vai vender para concorrência pelo dobro. Pois é. Vende do mesmo valor.
E assim, eu fiz vários cursos, né? E nesses cursos a gente acaba conhecendo muita gente. São cursos online. E eu conheci muita gente de fora. E as meninas ficam loucas com os arranjos que eu faço, né? Com as coisas daqui que eu uso aqui. Elas estavam pedindo para eu enviar o urucum para te ver, né? Assim como eu compro coisa de lá, o povo do Sul, Sudeste também quer comprar as nossas coisas. Né? Então também é um outro mercado aí que a gente pode sim tá desenvolvendo e de repente está vendendo para eles também. É muito interessante, né? Olha, eu vou te sugerir um negócio para te fazer. Tu pega um buquê, por exemplo, assim, de plantas nativas e tudo mais, bem bonito, prepara, aí tu vende dizendo que são plantas da Europa. Fala assim, olha, essa aqui veio da França, essa aqui da Irlanda, não sei o que, vai montando. O cara vai... Aí tu vê a reação da pessoa, né? Você, isso realmente é muito lindo e tal. Porque geralmente as pessoas têm esse costume, né? Dá valor. Um valor pro que é de fora. É. Mas tá mudando, Jonathan. Não, assim, hoje em dia eu vejo uma diferença muito grande. Tanto é que as pessoas hoje assistem futebol amazonense. Que não assisti, mas a coisa está mudando. Eu vim ser adulto para poder assistir um jogo de futebol amazonense, nem sabia que existia. Antes da pandemia, eu recebi um convite de uma grande empresa para ajudarmos a desenvolver isso. E veio a pandemia, parou um pouco, mas a BRF, né? BRF, que é Friboi e tal, a Seara, né? Seara, Perdigão, todos são dessa área. Então, essa empresa, ela quer desenvolver o pirarucu. Então, o que acontece? A ideia, fazermos pratos executivos que vai ao micro-ondas, que você... Tipo pirarucu casaca? Não, pirarucu grelhado com molho à parte. Então, eu cheguei a desenvolver alguma coisa com o chefe João Leme. Um beijo aí, João Leme, estiver assistindo a gente. O chefe executivo da rede. Mas o que acontece? Isso já está mudando porque eles viram assim, poxa, nós temos o hambúrguer, né? Tu vai lá, a Seara tem um hambúrguer, que põe no micro-ondas, já vem um hambúrguer com bacon, com não sei o quê. E por que não poderíamos ter um prato brasileiro, podemos dizer, né, com hambúrguer americano, um prato que tem o pirarucu do Amazonas, que do lado tem um arroz desidratado, do lado tem um molho, e muito a pessoa... E a ideia... Igual aquelas lasanhas, né, de micro-ondas. Lasanha, justamente. Então, parou o projeto, aí parou um pouco, né, veio a pandemia, mas eu estou aberto, sempre em comunicação com eles, porque, na verdade, conversamos com ele, fizemos uma reunião online fantástica, conversamos com ele, eu falei, palavras minhas, falei assim, olha, vocês não vão se decepcionar. Eu falei para os altos executivos da BRF, falei, vocês não vão se decepcionar porque temos mercado. Eu estou falando apenas de uma espécie, que é o pirarucu. Você chega a defumar o pirarucu ou tu já compra ele defumado? Não, eu já compro... Boa pergunta. Eu já compro ele defumado porque os clientes me perguntam isso. Eu compro ele defumado porque a defumação não é quem quer, é quem sabe. Defumar um peixe é muita responsabilidade, tem que ter um defumador apropriado, tem que ter uma qualidade. Chegou para mim peixes... Como é que funciona esse processo de defumação? É difícil. O pirarucu defumado? É difícil porque você, por exemplo, tem um expert, até dou a sugestão de você trazê-lo aqui, que é o professor Nilson, que é 30 anos do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica. Ele já foi para a Alemanha, dar palestra, ele é um expert em defumação. Devido a essa situação toda de pandemia, pela idade dele, e hoje ele, até mesmo dentro do INPA, ele está meio... Mas ele que começou, digamos, há 30 anos atrás, a defumação. Hoje tem outras pessoas que fazem. Hoje eu compro de uma empresa, né, que é o Glauco, que é o Caru, que defuma muito bem. Porque a defumação ela tem que ser feita da seguinte forma. É mesmo igual linguiça e tal? O processo é o mesmo. Como funciona? Você tem um local que vai ficar todas as madeiras, de preferência que o professor... Vou falar a defumação que o professor Nilson faz, que ele me ensinou. Madeiras verdes, madeira de manejo. Ela fica em um defumador, que é uma casinha bonitinha que ele projetou e fez. Uhum. Canos de PVC, que atravessam a fumaça de um lado para o outro lado, onde vai ficar o dele, no caso o peixe, que ficava defumado. E daquele já tinha um processo também de renovação, que já saía para o outro lado. Então, na verdade, a fumaça entrava num cano PVC, passava pelo peixe, defumava e saía de um outro lado. Esse processo, ele inventou isso, o professor Nilson.
tá? E é fantástico, fica assim uma qualidade, fica uma defumação artesanal. Não é aquela... Agora, já tem pessoas que já mandaram fazer um defumador, tipo uma churrasqueira de aço. Entendendo? Faz aquele defumador, tipo uma churrasqueira de aço, que põe ali madeiras. E hoje, por exemplo, você tem pela internet madeiras com aromas. Com aromas de capim-limão, madeira com aroma de canela, que você já compra pela internet, ela já chega na tua casa. O professor Nilson, não, ele sempre fez a madeira dele. Ele sempre fez do jeito que ele queria. Interessante isso ele né? manejava. Ele é muito bom. É uma pessoa que... Eu fiz uma pesquisa sobre a desvalorização de frutas endêmicas da região. E na época, quando eu estava apresentando, isso daí eu acho que foi em 2013. Foi 2013, 2014. Aí, lá na FAPEAM, tinham alguns pesquisadores do INPA e tinha um projeto muito legal que um professor fazia lá no INPA, que ele comprava o peixe, o pescado, né, que é mais barato, o peixe mais barato, aquele que geralmente o pessoal joga fora na feira e tudo mais, é o que dá em excesso. Ele colocava naquelas máquinas de tirar espinha e tirava só a polpa do peixe, desse peixe, geralmente ou era liso, ou era um pescador, não lembro qual era. Ele tirava a espinha desse peixe e a polpa do peixe, ele fazia um processo que tirava o sabor do peixe. Que deixava apenas a polpa, né? A carne ali do peixe. A polpa que você tá falando, a carne do peixe? A carne do peixe, era. E com isso, ele criou uma empresa que fazia tipo uns palitinhos de peixe. Peixe empanado, não sei o quê, vários... É o professor Nilson. Com os peixes amazônicos, eu acho que talvez seja o professor Nilson. Professor Nilson. Eu não lembro o nome. E, inclusive, ele fala que a empresa, ele abriu aqui, deu 6 meses, a empresa faliu. Porque as pessoas não compravam, né? Aí ele falou que colocou em Minas Gerais, sei lá, em Belo Horizonte, eu não lembro agora, onde ele colocou uma empresa com o mesmo produto. Levou esse produto para lá, chegou lá, a venda era 3 vezes maior do que aqui. Eu acho que talvez seja mais costume, né? A gente não ter... Se fosse salsicha até de peixe, a gente comia, mas agora... Cara, porque, agora tipo peixe assim, empanado talvez seja mais difícil. Eu não tenho um segredo nenhum. Por exemplo, eu fiz um projeto chamado Peixe in Box. Até aproveitar a oportunidade da grande audiência do imediato, tiver algum empresário que queira. Eu queria colocar isso dentro de todos os shoppings, porque para mim é lamentável você vai pro shopping. Eu tô com 52 anos, tô velho, né? Tô velho. Mas você vê a garotada de 15 anos, 20 anos do shopping comendo batata frita. Sim. Em palito. Cara... Agora tem um novo, que é o frango em caixa. Pô, frango em caixa. Mas é maravilhoso. Mas a minha ideia, o Jonathan, Roger e Priscila. Márcia. É ter o pirarucu em palito. Viu, Márcia? É Priscila, né? Tô com a Priscila na cabeça. Pirarucu em palito. Pirarucu em palito, empanado, frito na caixinha. Caixinha em box, bonitinha. Que levaria a garotada, ao invés de comer batata frita, frango ali empanado, comeria o palitinho de pirarucu. Entendeu, Márcia? Né? Sabe? É uma visão assim de você. Uma visão nossa. Eu sou suspeita que eu adoro o pirarucu. É o meu petisco preferido. Isso, mas é uma visão. Olha só, uma caixinha bonitinha, Roger, Jonathan. O cara vai tomando com palitinho e um sachêzinho de ketchup, um limãozinho. Só que, cara, quando eu converso com algum empresário, tá bom, vamos ver. Aí depois o cara abre, dentro de um shopping center, um quiosquezinho de hambúrguer, de coxinha, de cachorro quente. Eu falei, porra, filha da mãe, como é que ia chegar um palavrão aqui agora? Eu falei, porra, filha da mãe, teve comigo, eu falei com ele do projeto. Ei, Procopio, agora eu gostei dessa ideia. Como é que ia ser feito o... Quer ser meu empresário? Quer empresariar o projeto? Eu não tenho dinheiro, mas eu iria comprar. Com certeza. Eu também. Como é que seria Márcia, um palito de pirarucu? Cara, é muito simples. O que acontece? O palito de pirarucu, ele ia ser empanado, né? A gente tem um projeto de empanar ele de uma forma que ele vai dar uma durabilidade maior. Aí é mais complicado, levando tempo maior para poder falar. Mas a ideia da fritura, ou poderia ser o air frying, tá? Que o tempo dela é muito longo, de 10 a 15 minutos demoraria muito. Eu tô projetando uma coisa que seja mais rápida. Aqueles de salgadinho, né? Hoje em dia, você não compra salgadinho lá no shopping, que a pessoa coloca lá até um centro de salgado que quiser. Elas colocam lá congelado, botam numa máquina e sai. Isso, a ideia seria essa. E aí, não fritura mesmo, né? Ele ficaria crocante
e ele sai assim uma média de 120 gramas a R$8. Entendendo? Mais barato que um pacote de batata. Mas isso para revender? Não, ele no conceito final dele. Porque, na verdade, eu não vou estar usando o filé do pirarucu, vou estar usando uma parte do pirarucu que é mais gostosa que a V3. Sim. Compraria mais barata, porque o segredo está no tempero. O segredo está no tempero, ou seja, quando você pega o pirarucu e você faz um tempero... Mas a gordurinha da ventrecha não tiraria a gordurinha da V3 e você temperaria. É um processo muito artesanal, né, isso daí? Não, você começa... Olha, por exemplo, eu conheço o Alê eu conheço o Alê do Cacau Show há 20 anos. Uma vez eu conversei com ele, porra, Alê, tu fala que a Cacau Show é artesanal, até quando vai ficar sendo artesanal? Ele já tinha uma empresa com 1000... Na verdade, a ideia dele é apresentar de forma artesanal. Ele começou de forma artesanal. Ele começou, quando ele tinha uma empresa com 1000 funcionários, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei, porra, até quando vai ficar artesanal? Ele deu uma gargalhada aí. E a ideia vendeu como artesanal, mas... Mas acho que a comida do shopping tem que ser rápida, né? Não, mas a ideia é chegar lá e pedir, eu quero... Sim. Mas depois disso aí congelado é rapidinho. Não, depois dele congelado é rápido, já vai sair as porções. Sim. A ideia é que a garotada passa em um quiosque, seja o que for. Eu tô aqui dando spoiler, amanhã ou depois aparece... Não revela o processo, porque a audiência é grande, aí pode... Mas olha, Roger, eu falo pra você... Foi fome isso daí. Eu falo pra você com toda seriedade. Tem uma linguiça ali. Tem uma linguiça de tambaqui. O Jonathan tentou esconder, mas tá ali. Essa linguiça tem que ir pra casa. Rapaz... Ô, Jonathan, até você e o Roger vão uma sugestão de pauta de programa, inventores. Uma vez eu tava vendo um programa de inventores, aí era 2 gaúchos, 2 amigos. Eles falaram o seguinte, pô, eu sempre fui em churrascaria, no sul é churrascaria. Sim. E, vou ao banheiro. Aí pegava um palito de dente lá da mesa, levava, ia ao banheiro e... Aí ele conversando comigo, porra, por que o banheiro não tem um fio dental, tamanho? Você chega no banheiro, ao invés de levar, tu pega... Aí o amigo dele falou, porra, vamos empresariar isso, vamos colocar isso. Aí ele falou, a maior frustração minha do meu amigo é que se entrasse num banheiro, visse essa ideia, sendo que eu... Pensei e não fiz. Não patenteou. Mas a ideia do peixe é essa. Eu vou ficar triste se alguém fazer, não patentear. Mas se alguém fizer... Vou te chamar lá para experimentar. Sim. Se alguém fizer e chamar o Procópio, olha, Procópio, coloca teu nome. Eu tô dentro. Coloca lá no teu restaurante, faz umas porções congeladas e começa a vender ali. E chama a gente para experimentar. Nós somos excelentes degustadores. Se a gente aprovar... No restaurante já tem... Vou dar um spoiler agora, já tem o projeto que é a Taberna Express. O que é a Taberna Express? Taberna rápida que vai ser na entrada do restaurante um mini quiosque com esse produto lá. Perfeito. Olha que legal. Muito bom. Para poder também, o Jonathan, Roger e Márcia, tirar aquela ideia que o Procópio é um produto caro. Eu quero tirar essa ideia. Por isso que eu te perguntei de valores, porque o Procópio cozinhou para a seleção brasileira, cozinha, viaja, tem um restaurante, é caro. É rico, não é caro. Amanhã eu vou almoçar lá para ver como é que... Não, é barato, tu vai se surpreender. Então, não é caro. A partir de R$200. Não fala isso. Mas é o valor agregado. O que é barato, o que é caro? É o valor agregado. Mas, Roger... Com todo o seu conhecimento, Procópio, e eu, como eu falei, eu sou tendencioso. Eu sou tendencioso em falar isso, até suspeito por já ter ido lá. Com certeza, todo o teu conhecimento, todo o teu know-how, o amor que você coloca na culinária amazônica é fantástico. E aquilo que a pessoa vai pagar pelo algo que realmente... Jonathan, você falou, é bom até... Não, ele falou negócio de R$200, desculpa te interromper, você é o dono, mas é bom falar o seguinte, você é o dono do programa, olha só, eu tenho 4 pratos executivos, pacu, jaraqui, sardinha, bife grelhado. Todos os meus 4 pratos executivos é R$23. Arrasou. Olha só, então quer dizer, é bom falar que, por mais que você fala brincando, R$200, cara... R$200 no meu restaurante, se você comer um prato executivo, tu vai comer toda semana um prato executivo, ainda vai sobrar dinheiro. É engraçado a gente falar isso, porque tem inúmeros restaurantes aqui na capital. Caro. Exatamente, caro. Que, imagina o turista que vem aqui que não vem no estado, ele quer provar comida regional de verdade, né? Ele quer provar... um tempo desse eu fui no restaurante, eu não vou falar o nome. Fala o nome aí, pô. Me serviram um pedaço de tambaqui. Eu nunca tinha comido aquilo, né? Eu não vou mentir, eu nunca tinha comido aquilo. Era quase R$300. Era o pedaço do lombo do tambaqui e vinham uns pedaços de castanha. Aí tu levou a namorada? Aí eu lembro de estar no restaurante, era um restaurante assim...
Eu não sei como é que chama, né? Era um restaurante super chique e tal. Aí eu lembro de olhar pro garçom e falar assim, ei, a farinha tu não vai me dar, não? Aí ele começou a rir, não tem não e tal. Você sabe que farinha só tem aqui, né? Não tem em outras regiões, tá, chefe? Tem uma farofa no sul, não, é por isso exemplo, mesmo, tem uma farofa e tal. Aí o prato era o quê? O lombo do tambaqui, castanha e um negócio de abacaxi. Eu falei, rapaz, nunca comi isso aqui, já viajei o estado quase todo. Nunca tinha comido isso daqui, isso aqui é a primeira vez. Por isso que vai R$300. Aí eu fico pensando assim, pô, é um tipo de comida que, na minha visão, serve mais pra agradar o amazonense que quer comer um negócio diferente, né? Não, uma comida local. Porque assim, o cara você que gostou? Hã? Você gostou da comida? Não, eu não gostei não. O preço? Tinha nem farinha. Tinha nem farinha. Não, tudo bem, mas aí eu gostei da dona meninazinha que fica lá no Mercadão também. Que ela serve lá caldeirada de piranha e tal, essas comidas bem loucas, né? Que turistas que quando ele Mas aí, olha só, quando olhou o cardápio, você não viu lá, turista, assim, não sei não, que mas tinha o farinha ou não? Gosta. Hã? O amazonense gosta de comer o peixe regional. Não, esse que eu falei aqui do peixe, de que foi quase R$300, eu fui convidado, eu nem paguei, que se eu tivesse pagado eu tinha chorado muito naquele dia. Mas assim, eu acho que é muito disso, né, Procópio? Eu acho que a cozinha, principalmente a amazonense, né, não é só a comida em si, mas sim o carinho que é dado a ela, né? O carinho regional. Você fala aqui do pirarucu defumado, mas querendo ou não, é um pirarucu a casaca, né? Sim, a gente não foge do tradicional. Sim. Você pode ter gourmetizado, a gente brinca aqui que pode ter gourmetizado o pirarucu a casaca, mas ele continua sendo o pirarucu a casaca, né? Sabe por quê? Gente, olha só, eu como chefe de cozinha, a gente lidar com todo nível de pessoas. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas bilionárias. E, por incrível que foram as pessoas mais simples que eu conheci na minha vida. E já conheci pessoas milionárias que, por exemplo, Vinícius Júnior me perguntou, chefe, o que é tambaqui? Aí você olha para um cara daquele, Real Madrid e tal, aquela coisa toda, mas você não tem coragem de rir. Não, é porque ele em si é criado e não conheceu. Sim. A cultura, entendeu? a cultura diferente. Aí você vai como chefe, explica, olha, Vini, é isso, aquilo outro, é um peixe assim, assim. Ah, tá legal, tem muita espinha? Não, tem uma espinha costela, você viu costela, né? Para seleção. Tem aquela costela assim, tu pode comer tranquilo. Não só jogadores, como artistas, seja o que for, a gente tem uma missão de educar como chefe de cozinha. Não conhece, é isso mesmo. Não conhece. Não tem obrigação de conhecer também. Não tem. Você educa, né? Eu, por exemplo, graças a Deus eu consegui, através do médico da seleção brasileira e da nutricionista, introduzir no café da manhã açaí e tapioca, muito que não legal. Tinha. Aí o cara tem um café da manhã, se ele quisesse uma tapioquinha, eu fazia uma tapioquinha na hora. Se quisesse um açaí sem açúcar... Ele vai achar o açaí bem diferente, né? Porque o sabor do açaí daqui é totalmente diferente do que a gente toma por aí. Muito legal essa conversa. Vamos fazer o seguinte, você quer saber mais sobre o trabalho do Procópio, o trabalho da Dona Márcia? Acesse aí amazonasincrível.com.br, que a gente tem uma matéria lá falando sobre todos eles. A gente vai ter que encerrar agora. Já? A conversa tava muito boa. Mas assim, a gente agradece a companhia. E no próximo, quem sabe a gente convida aqui o Procópio para falar mais sobre a culinária amazonense. E a Dona Márcia já vem aqui com seu trabalho já bombando em todo o Brasil. Faz um arranjo para mim, Márcia. E você pode encomendar aí um arranjo dela, tá bom? Você viajou comigo hoje, Jonathan Souza, seu turista apaixonado pelo Amazonas, com a Roger Tour, a empresa que te leva além do Amazonas para emoções únicas. Operação de áudio de Digão Lopes, transmissão de vídeo de Ayrton Nascimento. Esse conteúdo foi produzido pela Rede Norte Digital e pelo site Amazonas Incrível. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar nas nossas plataformas digitais Spotify ou no Deezer. Aqui também, toda terça-feira, às 7 horas da noite, na Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. Desligado, hein? Pô, vocês falam demais, mano.